Olá, meus irmãos, boa noite. Estamos aqui em mais uma aula do Seminário de Formação Católica. Vamos aguardar só um pouquinho o pessoal chegando. Deixa eu botar aqui a informação da aula de hoje. Sejam todos bem-vindos. Beleza. Nós estamos então, meus irmãos, no Seminário de Formação Católica aqui. A gente está dando uma introdução aí para leigos, né? Uma formação da doutrina da igreja, formação teológica para leigos, todas as segundas, terças e quartas, ok? Aqui no meu Instagram, tá? E na página do Facebook do Evangelizar Nossa Missão. Sejam todos bem-vindos, né? O Evangelizar Nossa Missão continua com a censura aqui, pelo menos e eu não consigo ver os comentários. Então o pessoal pode ir deixando os comentários aí que terminando o vídeo eu assisto. Meus irmãos, eu demorei um pouquinho. Valeu, Cris. Eu demorei um pouquinho mesmo, tá? Eu tive uns problemas aqui. E a gente tá, então, nós vamos falar em uma série de aulas sobre os anjos, aproveitando a quaresma de São Miguel. Mas hoje eu tive que dar uma pausa para falar um pouco sobre o aborto, ok, meus irmãos? Então nós estamos aí diante de uma situação muito triste. O coração hoje doeu. Ontem, hoje, o coração dolorido. Não sei o de vocês, mas eu acompanho o que está acontecendo. Dói muito meu coração diante de tudo que eu vi, tá? Porque não se trata só de uma criança, de uma vida. Tanto da mãe quanto da filha, as duas são vítimas. Se trata de defender a vida no país. Estão querendo usar essa questão do aborto para levantar uma bandeira para matar muito mais crianças. Então se trata de uma guerra espiritual que a gente está travando com São Miguel. São Miguel está do nosso lado. É uma guerra espiritual. Ok? Quem pensa que a guerra espiritual só está no espírito, está enganado. Porque justamente a nossa cultura, a guerra espiritual é cultural. Guerra cultural e guerra espiritual é a mesma coisa. Porque a cultura prega contra o evangelho, contra a vivência das coisas sagradas. Querem levar as pessoas para o ateísmo, para longe de Deus, para o pecado. Então a guerra espiritual é guerra cultural. Tem um livro, inclusive, do Peter Kraft, que fala sobre isso. Como vencer a guerra cultural. Ele fala da guerra espiritual, que é a mesma coisa, meus irmãos. Então, quem vem com esse discursinho falando que não pode falar em política, está enganado, meu irmão. Isso é justamente o que os inimigos da igreja querem. Os inimigos da igreja querem que a igreja se cale nos assuntos de política, entendeu? Porque a religião não pode se intrometer na política. É isso que os inimigos da igreja querem. Quando nós temos uma doutrina muito profunda da igreja, dos santos, com relação à política. Então nós temos que ser santos em todas as áreas. Na área econômica, na área política, em todas as áreas. Escutar o que Deus quer nos falar, para sermos cristãos completos. Não é ser cristão só na hora de rezar, não. Eu tenho que ser cristão no meu trabalho, eu tenho que ser cristão em todas as áreas. Então, meus irmãos, o cristianismo, ele está acima, superior à política, economia, filosofia, ok? Então, todos devem servir a Cristo. Cristo é o Senhor. Quando a gente diz que Cristo é o Senhor de tudo, inclusive da política. Então esse discursinho de que, não, já está falando muito em política. Eu botei um vídeo do Padre Zé Augusto essa semana, né? E teve pessoas, infelizmente, tem padre falando muito de política. Tem que falar de política. Claro que não é para falar de partidarismo. Não se trata disso. Mas de falar da doutrina social da igreja. A igreja incomoda um monte de político, tanto de esquerda quanto de direita. Entendeu? Cadê o silêncio de um monte de político? Silêncio de político aí que está calado diante de uma situação dessa. E outros que, infelizmente, se declararam favorável ao aborto. Então, assim, é muito estranho esse silêncio. Muito estranho esse silêncio. De candidatos a prefeito, de candidatos a vereador. Nós temos que cobrar, meus irmãos.
Porque estão quietos, porque estão comprometidos com o partido deles. Ora, o partido deles é mais importante que a fé? Então tem que cobrar sim, cobrar do presidente da República. Ok, meus irmãos? Cobrar de todos. Não é isso, padre? Sua bênção, padre. Grande padre Alexandro. Meus irmãos, vamos falar aqui da posição da igreja. Ok, meus irmãos? Da posição da igreja. Graças a Deus, né? Nossos arcebispos, nossa igreja está se manifestando de forma maravilhosa. Glória a Deus. Eu quero começar aqui citando a palavra do bispo de São Mateus, ok? Do nosso arcebispo de São Mateus, que Dom Paulo Bossi Dalbor, o bispo diocesano de São Mateus, que fez uma nota em defesa da vida, ok? No dia de hoje, 17 de agosto. Eu quero ler na íntegra, meus irmãos, ok? Porque são os nossos pastores se manifestando. Isso aí, padre. Deus é favorável à vida. Amém. Escolhe, pois, a vida. Deuteronômio 30:19. Ele diz assim, olha como o senhor bispo é direto. Prezados presbíteros, diáconos, religiosos e povo santo de Deus, que o Espírito Santo de Deus brilhe em vossos corações e vos conceda os seus dons para discernir sempre a mensagem do Evangelho, e que ela vos traga saúde e paz. Diante dos fatos acontecidos na cidade de São Mateus, estado do Espírito Santo, com grande repercussão nacional, onde uma menina de 10 anos vinha sendo violentada sexualmente há alguns anos, resultando numa gravidez, diante dos diversos posicionamentos que têm gerado a possibilidade do aborto, e ainda, diante da confusão de pensamentos ou julgamentos de alguns cristãos favoráveis ao aborto, como pastor desta igreja particular de São Mateus, devo pregar e ensinar ao povo a fé, e ainda estar vigilante para afastar os erros que ameaçam a fé. Isso ele cita o Concílio Vaticano II, Constituição Lumen Gentium, número 25. Quero lhes dirigir, através desta nota, umas palavras orientadoras e firmes, que ajudem cada um a discernir com clareza a voz do Espírito, através dos representantes do Senhor Jesus. Então, os nossos bispos são os representantes e também através dos nossos sacerdotes. Está aqui o padre Alexandre comentando, nada justifica o assassinato. Isso mesmo, padre. Amém, padre. Continua o bispo. Minha tarefa como defensor da vida é orientá-lo sobre a doutrina da igreja e de seu magistério a respeito. De acordo com o magistério da igreja, segundo a moral católica, a defesa da vida humana desde a sua concepção é um princípio imprescindível. Estas palavras do Papa Francisco ilustram claramente o que desejo lhes dizer. É necessário... Aí ele abre aspas. Papa Francisco, no dia 28 de 2 de 2014, ele cita: é necessário reiterar a mais firme oposição a qualquer atentado direto contra a vida, de modo especial a inocente e indefesa. E o nasciturno, no ventre materno, é o inocente por excelência. Nasciturno, quem não sabe, é o que está para nascer, né? A criança que está para nascer. E o bispo continua, e ainda nas palavras do Papa Emérito Bento XVI, abre aspas, o aborto nunca pode ser justificado, por mais difíceis que sejam as circunstâncias que levam a alguém a considerar uma medida tão grave. Isso foi em 19 de novembro de 2007. Continua o bispo. Diz ainda o magistério da igreja, citando aqui a Congregação para a Doutrina da Fé, Instrução Donum Vitae 1. A vida humana deve ser respeitada e protegida de modo absoluto, a partir do momento da concepção. Desde o primeiro momento da sua existência, devem ser reconhecidos a todo ser humano os direitos da pessoa, entre os quais o direito inviolável de todo ser inocente à vida. E aí ele cita Jeremias 1,5. Antes de te formar no ventre, minha alma, antes de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que saísses do seio da tua mãe, eu te consagrei. Ele cita também Salmo 139,15. Vós conhecieis já a minha alma, e nada do meu ser vos era oculto, quando secretamente era formado, modelado nas profundidades da terra. Então, meus irmãos, a Sagrada Escritura é clara que desde o ventre das nossas mães
Nós já somos pessoas humanas. Nós temos uma alma, nós somos escolhidos por Deus, ok? E a doutrina da igreja, como ele cita aqui o bispo, a Congregação da Doutrina da Fé e os papas, ok? Então é muito triste eu ver hoje na rede social, um pouco que eu vou dar uma pausa aqui rapidinho, um pouco que eu vi na rede social falando que a igreja está condenando a menina, né? Não, a igreja não condenou a menina, muito pelo contrário, estão usando isso para atacar a igreja. A igreja não está condenando, ela é uma vítima, ela e o bebê agora, por causa desse aborto. Nós tivemos 3 crimes, meus irmãos: o estupro, a pedofilia e o assassinato do aborto, ok? Então a mídia não fala da pedofilia, porque eles querem aprovar a pedofilia, entendeu? Eles querem incentivar a pedofilia. Não fala em pedofilia a mídia. E a mídia agora quer botar contra a igreja. O Ministério Público do Espírito Santo está investigando religiosos que têm incentivado a família. Quer dizer, agora é crime a gente querer mostrar para a família que é para defender a vida. Então nós temos um Estado muito totalitário que está querendo decidir, primeiro, o que a gente posta nas redes sociais, está querendo decidir o que é certo e o que é errado, e agora está querendo decidir, peraí, que a gente não pode mais pregar a verdade? Isso é um absurdo, e nós estamos nos levantando contra isso. Padre Alexandre comenta aqui, sigam ele lá, gente, Padre Alexandre Firmino Barbosa: a vida é inviolável, a vida deve ser preservada acima de tudo. Amém, Padre. Continua o senhor arcebispo. Então a igreja, só terminar o que eu falei, a igreja defende a menina sim. A menina não tem culpa, a menina tem 10 anos, gente. O problema foram os adultos que decidiram isso tudo por ela. Os adultos e principalmente movimentos que estão recebendo muito dinheiro para promover o aborto, para fazer desse negócio um símbolo. A mídia é favorável à morte, isso mesmo, padre. Infelizmente eles querem usar isso como um símbolo, só que o tiro está saindo pela culatra. Porque em 2009, quando eles fizeram isso, não tinha mídia, e agora nós temos. O que está se levantando de pessoas contra o aborto, então pessoal, vamos nos levantar nossas mãos, não vamos nos calar, vamos comentar nas redes sociais e vamos levantar agora um povo, que Deus levante um povo que defenda a vida. Agora eles mexeram com quem não devia mexer. Agora nós vamos nos levantar, meus irmãos, agora nós temos voz. Nós vamos nos levantar contra esses canalhas que estão querendo mandar na nossa vida. Aqueles bandos de togados lá do STF querendo mandar em nós. O Congresso também não pode mandar em nós. Nem o Executivo. Nós é que o poder emana do povo. O poder emana do povo. Quem faz Executivo, Legislativo e Judiciário é o povo. É o povo. Se isso está se invertendo, isso é ditadura. E nós temos que combater. A igreja se manifestou a favor da criança que gerava o bebê. Isso mesmo, Padre Alexandre. A igreja estava a favor da criança e deu todo o apoio. Nós vamos dizer, olha só o que o bispo fala isso. Vou continuar aqui que eu não devia ter interrompido o bispo. Aproveito a oportunidade para informar a todos que a Diocese de São Mateus, através do seu representante canonicamente legal, não se omitiu diante do fato, desde que tomamos conhecimento do caso. Para não expor ainda mais a criança e sua família, fizemos todos os esforços necessários através de vias legais para tentar auxiliar da melhor forma possível e encontrar uma solução na qual se preservasse as 2 vidas. Uma equipe de profissionais dos estados de São Paulo e Espírito Santo, após uma frutuosa reunião com o bispo e com um padre, professor de teologia moral, protocolou junto ao fórum do município um ofício no qual ofereceu-se uma estrutura hospitalar e de assistência social capaz de responder com profissionalismo, ética e humanismo às necessidades do caso específico. A família da gestante foi visitada pessoalmente a fim de ser informada de todas as possibilidades de ajuda tão necessárias no momento. Então a igreja deu todo o apoio, eu acompanhei algumas mensagens aqui, ok? Várias mulheres aí do Movimento Ana também ajudaram. Continua o bispo. Muito triste e lamentável, enquanto preparo-me para soltar esta nota, recebo a notícia de que o aborto já foi realizado. Por que tudo tão rápido e sem as devidas explicações?
comungo plenamente com Dom Ricardo Roepes, presidente da Comissão Vida e Família da CNBB, em nota. E aí ele cita um trecho da carta do presidente da Comissão da Vida e Família da CNBB, Dom Ricardo Roepes. E aí ele cita um trecho. Eu quero agora citar a carta inteira, para que vocês entendam aqui. Então a gente está querendo trazer a palavra da igreja, não é a palavra do Alessandro, a palavra da igreja, né? E a gente vai trazer para vocês um pensamento aqui. A Cris Nicomedes está comentando aqui. Os danos do aborto, físico e psicológicos, são muito maiores do que se estivesse optado pela sequência da gestação. Isto sem contar com os danos espirituais. Verdade, Cris. Nós temos um grupo aqui de Ministério Fé e Política, né? A Renata falava no grupo lá que ela acompanhou casos assim, iguais no passado, e o quanto que foi até cura para a mulher, né? O quanto que foi benéfico ela ter continuado e ter tido a gestação. E várias pessoas aí se colocaram para ajudar a criança, inclusive ficar com o neném, né? E aí a nota então do nosso Dom Ricardo Roepes, presidente da Comissão de Vida e Família da CNBB, ele diz assim: desde o momento que soube do assassinato da bebê de mais de 5 meses de São Mateus, com uma injeção de potássio na cavidade cardíaca da criança em Recife, cuja mãe é uma menina de 10 anos, fiquei pensando, como explicar esse crime hediondo? Por que não foi permitido esse bebê viver? Que erro ele cometeu? Qual foi seu crime? Por que uma condenação tão rápida, sem um processo justo e fora da legalidade? Por que o desprezo a tantas outras possibilidades de possíveis soluções em prol da vida? Foram muitos os envolvidos, mas o silêncio e a omissão dos órgãos institucionais que têm a prerrogativa de defender a vida se entregaram às manobras de quem defende a morte de inocentes. Por quê? É uma história que precisa ser esclarecida. É um processo que precisa ser desvendado. 2 crianças que poderiam viver. Teve laudo técnico a favor da vida, teve suporte profissional a favor da vida, contra as mentiras que têm sido pregadas na mídia, ok? Muitas mentiras. Teve hospital disposto a cuidar até o fim da gestação. Tiveram todas as condições de salvar as 2 vidas. Mas, de repente, uma transferência de um estado para outro e toda uma mobilização para que o aborto fosse realizado. Nas mãos de quem ficou a tutela dessa menina? Quem decidiu tudo por ela? Difícil. Por que a obsessão de apresentar uma única saída? Por que burlar as leis para alcançar esse objetivo de usar uma criança para o intento assassino? Difícil raciocinar o que aconteceu, e como aconteceu, e por que terminou assim. Lembrando que eu estou lendo a nota de Dom Ricardo Roepes, presidente da Comissão de Vida e Família da CNBB. Ministério Público do Espírito Santo, Conselho Tutelar, Secretários Municipal de Saúde de Vitória e Recife e Secretário Estadual de Saúde do Espírito Santo e de Pernambuco têm muitas explicações a dar à sociedade brasileira. Lembrando o Secretário de Estadual de Saúde do Espírito Santo, nosso governador PSB, Casagrande, devem explicações. Por que foi rejeitado um laudo técnico de profissionais e o suporte dos mesmos, obrigando o hospital a dar alta e subitamente transferir a menina-mãe para um hospital em outro estado? Há claramente um abuso de poder que merece ser investigado. Mas de tudo isto, ainda resta uma pergunta. Por que o bebê não pode viver? Por que foi sentenciado à morte, mesmo sendo inocente, e tendo todas as condições para vir à vida, com os devidos cuidados e com apoio técnico profissional à disposição? Por que optaram pela morte e não pela vida, desrespeitando a lei, pois se tratava de um bebê de 22 semanas? Se não somos capazes nem de defender a nossa própria espécie, que tipo de humano estamos nos tornando? Estamos negando nossa própria humanidade. A violência do estupro e do abuso sexual é infame
e horrenda. Mas a violência do aborto provocado em um ser inocente e sem defesa é tão terrível quanto. Ambos são crimes. Apontam como sinais de uma degradação moral e de decadência nos costumes, ferindo os valores mais sublimes como o respeito à dignidade do ser humano e à sacralidade do valor da vida. Mesmo sendo rechaçados pelo nosso discurso religioso em prol da vida, quero dizer que não se trata de nenhum fundamentalismo, mas do uso reto da razão. Do uso reto da razão. Quando vem à mente um tema tão básico, tão racional, tão científico, tão antigo, de uma regra de ouro, que é uma verdade basilar e aceita por qualquer sociedade civilizada: não matarás um inocente. Então, nos perguntamos, por que estão matando nossas crianças? Ou perdemos o fio da história ou nos tornamos refém de uma razão autodestrutiva que se odeia e por isso mata o seu futuro antes dele nascer. Hoje faço uma prece por todas as crianças que gostariam de nascer, brincar, chorar e viver, mas foram assassinadas antes de nascer. Esperamos explicações e respostas sobre esse caso. Chega de violência. Não ao aborto. Escolhe, pois, a vida. Deuteronômio 30:19. Rio Grande do Sul, 17 de agosto de 2020. Dom Ricardo Roepers, presidente da Comissão Vida e Família da CNBB. Meus irmãos, eu quis gravar esse vídeo para reverberar o grito da igreja, o grito dos nossos bispos. E aí eu quero continuar o finalzinho da carta do nosso bispo de São Mateus, o Espírito Santo, Dom Paulo Bose Dalbor, que diz assim: o útero da Virgem Mãe e o coração de Deus sangram neste momento. Assim como está sangrando o meu coração e o de tantos outros defensores da vida. Hoje foi um dia de luto. Unamo-nos em oração e peçamos ao Espírito Santo que nos ilumine, assim como também a todos os que têm responsabilidades pela vida neste momento. Lutemos para que todos tenham vida. Rezemos por todas as crianças que gostariam de nascer, brincar, chorar e viver, mas foram assassinadas antes de nascer. Chega de violência, não ao aborto. Escolhe, pois, a vida. Deuteronômio 30:19. Fraternalmente, Dom Paulo Bose Dalbor, bispo diocesano de São Mateus. E quero ler também a carta do arcebispo Dom Fernando Saburido de Recife, lá onde ocorreu, o aborto. Ele começa também com Deuteronômio 30:19. Apresentei diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. E ele diz assim: arcebispo Dom Fernando Saburido. Nesta segunda-feira, 17 de agosto, o Evangelho de Mateus, capítulo 19, nos apresenta Jesus sendo questionado sobre o que se deve fazer de bom para possuir a vida eterna. Sua resposta é clara: observa os mandamentos e destaca entre eles: não matarás. O lamentável caso da criança de São Mateus, município situado a 215 quilômetros de Vitória do Espírito Santo, encaminhada pela Justiça Capixaba para o Centro Integrado de Saúde Amauri de Medeiros, Cisã, no Recife, terminou com a morte da menina de 5 meses. Tudo realizado às pressas, em dia de domingo, com dificuldade de articulação, além das informações desencontradas. Conclusão: o mandamento destacado por Jesus no texto acima foi mais uma vez desrespeitado. Como arcebispo de Olinda e Recife, não posso calar diante desse fato. Se grave foi a violência do tio que vinha abusando de uma criança indefesa, culminando com um violento estupro, gravíssimo foi o aborto realizado em Recife, quando todo o esforço deveria ser voltado para a defesa das duas crianças, mãe e filha. Infelizmente, Recife está criando fama de capital do aborto e precisamos combater o bom combate para mudar essa triste fama. Palavras
do arcebispo de Recife. Combater o bom combate, irmãos. Quem está disposto aí a combater esse bom combate? Continua ele. Solidarizo-me com tantas vozes que se levantaram contra esse vergonhoso e lamentável acontecimento. Neste tempo de pandemia, tantos profissionais de saúde têm encantado o mundo e recebido homenagens por conta de sua luta na defesa da vida das vítimas da Covid-19, chegando alguns deles a falecerem. Por outro lado, decepciona-nos perceber que ainda existem profissionais de saúde que se prestam à prática do aborto. Este ato, mesmo com autorização judicial, não deve ser feito por uma pessoa de fé ou até incrédula consciente, por uma questão de respeito à lei de Deus ou simplesmente por princípio ético, baseado no valor inviolável da vida. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos dê força para defender a vida, dom de Deus, que somente Ele pode tirar. Recife, 17 de agosto de 2020, Dom Fernando Saurido, Ordem de São Bento, arcebispo de Olinda e Recife. Ai, meus irmãos, é triste. Padre Alexandre Firmino está comentando aqui, o rei Herodes, no Evangelho de Mateus, está claro que desencadeou uma grande perseguição às crianças de sua época, numa tentativa louca, demoníaca e perversa de matar o Messias, Jesus, o Rei dos Reis. É isso mesmo, Padre. Nós estamos diante o Herodes, o grande Herodes hoje, são esses movimentos que financiam o aborto no mundo inteiro. Financiam o aborto e, infelizmente, a mídia está macumunada com eles. Eles injetam milhões. Quem sabe eles não deram muito dinheiro para esse médico que fez o aborto. Talvez deu muito dinheiro até para membros da família para aprovar esse aborto. Não sabemos. Mas que rola muito dinheiro, rola. Nós sabemos. Carla Silva Miranda comenta aqui, já estamos em uma batalha, precisamos sim nos perguntar em qual lado estamos e lutar pela vida. Verdade, em qual lado estamos? Meus irmãos, é a hora de nós católicos não nos calarmos. Não nos calarmos. Você falando nas redes, eu sei que vai aparecer gente te criticando. Não, mas também foi um estupro, é justificado. Você pode se incomodar. Não se cale. Eu vi hoje a Natália, né, da Missão Ana, ela é nutricionista, ela comentou no Instagram dela e veio algumas pessoas a criticando e ela foi corajosa. É assim que nós temos que ser. Nós não devemos ter vergonha do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não devemos ter vergonha de falar a verdade. Nós somos falhos, nós somos pecadores, a gente erra, fala besteira, mas na hora que a gente sabe que a verdade está sendo atacada, a gente tem que defendê-la, com unhas e dentes. Doa em quem doer. Não podemos nos calar, meus irmãos. Não podemos nos calar. Ok? É hora da gente defender a vida, defender a igreja. A Ana Diran comentou aqui. Imagino quando essa menina tiver maturidade, o quanto vai sofrer e se lembrar que teve uma filha, né, atacada. Pois é, Ana, ela vai sofrer. Ela já deve estar sofrendo. Mas a gente sabe que não é culpa dela. Não é culpa dela. A igreja não ataca. Eu vi hoje uma charge infeliz, ok? Infelizmente compartilhada por aquele Paulo do Hipócritas. Eu respeito muito o pessoal do Hipócritas, mas infelizmente ele compartilhou isso. Uma charge que mostra religiosos apontando o dedo para a menina com o ursinho assim chorando, e eles apontando para ela como se fosse monstros, aculpando ela, aculpando. Isso é uma estratégia, infelizmente, demoníaca, querendo atacar os cristãos. Os cristãos não estão condenando essa menina, não estão a chamando de assassino. Isso é mentira. Mentira. Estão dizendo que nós estamos chamando a menina de assassina. A menina não decidiu isso. A menina não decidiu isso. Quem decidiu isso foram outras pessoas. Eu não vou dizer aqui porque a gente sabe que eles são maus. São maus e têm dinheiro para processar e para perseguir. Mas a justiça virá. Se não for justiça aqui da terra, que é falha,
A justiça divina e vai vir. E ela é pior. Antes fosse a justiça humana, porque a justiça divina é pior. É pior. E a maldição cai sobre eles. Eu compartilhei aí no meu Instagram o texto do Padre Pio sobre o aborto. É gravíssimo. Quem está do lado do aborto está do lado do inferno. De tudo que é mal. O Padre Alexandre está falando aqui. Estão do lado do sistema da morte, de inocentes em todos os sentidos. A Cris, mas a única coisa que sabe divulgar é contra a igreja. Triste realidade. Verdade, Marina. Meus irmãos, vamos pensar sobre isso. O horário já estourou. Eu faço aí no máximo 30 minutos. É hora de rezar. Nós estamos na quaresma de São Miguel. Vamos chorar junto a São Miguel. Ele que leva as almas para o céu, que ele possa acolher essa criança. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Essa criança está no lugar melhor do que aqui. Nós é que estamos na merda. Desculpa falar isso. Nós é que estamos na merda. Nós estamos num lugar que ainda podemos ser condenados se nós ficarmos calados. Se nós ficarmos omissos, seremos condenados. Nós é que estamos em risco. Essa criança já está com Deus. Chore agora, não tanto pela criança. Entregue ela na mão de Jesus. Mas chore pelo nosso país. Chore por você. Chore pelo nosso país, que é triste. Porque a ira de Deus está sobre nós. Padre Alexandre falando aqui para nós casais. Vocês que têm filhos sabem o quanto são preciosos. Parabéns a vocês. Obrigado, Padre. Parabéns a todos os casais que lutam. É uma luta criar um filho. É uma luta, não é fácil. Parabéns aos heróis, aos pais e mães que dão a vida pelos seus filhos. É esse o nosso chamado. É essa a nossa missão. Dar a vida por eles, morrer por eles. E não matá-los por um bem-estar. Matar o filho porque a gente quer ter um carro, não é hora. Não, vão abortar porque vai ser muito gasto. A gente tem que comprar uma casa, ter um carro. É triste que, infelizmente, há pessoas assim. Parabéns aos casais que dão a vida. Dão a vida pelos seus filhos. Não é fácil. Mas no céu, Deus nos recompensará. A Janice comenta aqui, precisamos nos pronunciar, precisamos defender a verdade. Com certeza vai sofrer a Paula. A menina inocente, quanto a que foi assassinada, verdade. São duas meninas, né? A neném era mulher, era menina. Obrigado, Padre. O Padre está dando a benção a gente. Deus abençoe a todos vocês. A criança foi acolhida por Deus através dos anjos. Misericórdia de nós. Amém, meus irmãos. Peço aí que o Padre Alexandre abençoe a todos nós, de onde ele está. E vamos encerrar aqui. Vamos orar, meus irmãos. Pedindo a Deus misericórdia sobre nós, né? Senhor, nós te entregamos toda essa reflexão. Que nós possamos, Senhor, refletir sobre isso e sermos apóstolos. Apóstolos, guerreiros nesse exército de São Miguel, nesse exército de Nossa Senhora, defendendo a vida, defendendo a família contra os ataques. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Terminamos aqui, meus irmãos, de luto, mas guerreando. Deus abençoe a todos. Shalom.